Queridos, é uma alegria de fato estar aqui com vocês. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. A gente vai olhar para apenas alguns poucos versículos nessa noite. 1 Pedro 1, versos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Vou ler, eu quero te convidar a acompanhar com fé a leitura da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, nós queremos aprender com ela, mas não queremos apenas receber conhecimento cognitivo, mas queremos receber conhecimento que transforma a nossa mente, que transforma o nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que traz encorajamento, consolo para nossas vidas, e tudo isso só pode acontecer se o Teu Santo Espírito agir no nosso meio, Pai. Por isso nós queremos clamar ao Senhor, nós queremos suplicar ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa agir de forma sobrenatural nessa noite, Deus. Nós suplicamos que Ele, o autor da palavra, da Bíblia que nós acabamos de ler, que Ele possa tomar a espada dEle, que é a Tua palavra, Deus, e penetrar fundo no nosso coração, Deus. Transforma vidas, mentes e intenções, nos encoraja, nos consola através do poder do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu tentar falar um pouco sobre o contexto dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro está escrevendo, se você olhar aí no capítulo 1, versículo 1 da tua Bíblia, você vai ver que Pedro está escrevendo para algumas pessoas que estão dispersas, que estão espalhadas. E ele diz que essas pessoas elas estão dispersas, espalhadas numa região aí, formada por essas províncias aí, Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Isso tudo aí é mais ou menos ali onde é a Turquia hoje, e é mais ou menos uma área do tamanho do estado de Goiás, o estado onde eu tenho o privilégio de morar e de servir a Deus. E essas pessoas elas estavam lá dispersas, espalhadas. Por que elas estavam dispersas e espalhadas? Porque elas serviam a Cristo, porque elas chamavam Jesus de Senhor, e o imperador romano não aceitava que a outra pessoa fosse chamada de Senhor, a não ser ele. E então o imperador romano decide pegar os cristãos e decide expulsar os cristãos de Roma. Nesse mesmo período, essas províncias, essas regiões estavam sendo dominadas por Roma e precisavam ser povoadas por pessoas de Roma. Então o imperador decide pegar essas pessoas, arrancar essas pessoas do seu seio familiar, de tudo que eles conheciam como normal, como familiar para eles, e enviá-los para uma terra distante, que eles não conheciam, onde eles não tinham absolutamente nada, e onde eles seriam mal vistos, onde eles seriam pessoas não gratas, pessoas não bem vistas ali pelos nativos. Esse é o contexto da carta. Esse é o contexto da carta de Pedro. É um contexto de sofrimento, é um contexto de separação, é um contexto de dor, é um contexto de incertezas. Essas pessoas não sabem o que vai acontecer com elas, elas estão sofrendo porque elas foram tiradas de suas famílias, elas estão sofrendo porque elas perderam tudo que elas tinham, elas estão numa terra estranha, onde elas não são bem-vindas. Em certa medida, a situação dessas pessoas, ela se assemelha bastante à situação, talvez, dos imigrantes hoje, que nós vemos chegando em vários países do mundo. E se a gente for pensar em algo de contexto histórico, talvez a situação dessas pessoas se assemelhe, em alguma medida,
ao que viveram os judeus na Alemanha nazista, ali nos campos de concentração. Aliás, ano passado comemorou-se o aniversário do fechamento de Auschwitz, né? Já há 50 anos Auschwitz fechado. Mas aquelas centenas de milhares de judeus que passaram por ali, eles também foram arrancados de suas famílias, arrancados de tudo que eles tinham como normal, como natural da vida deles, e levados para um lugar estranho. Um desses judeus, chamado Viktor Frankl, ele é um neurologista, um médico judeu, que sobreviveu a Auschwitz. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, mas ele tem um livro traduzido para o português chamado Em Busca de Sentido, onde ele fala sobre as experiências dele no campo de concentração. E ali, o Viktor Frankl, ele alista 3 maneiras como as pessoas reagem a esse tipo de sofrimento, a esse tipo profundo de sofrimento. E narra dizendo que essas pessoas, algumas dessas pessoas, reagem com embrutecimento. Pessoas que eram doces, agradáveis, boas, acabam se tornando pessoas brutas, pessoas cruéis, pessoas duras, mesmo com as outras pessoas que também estão sofrendo como elas. Outras pessoas, o Dr. Viktor Frankl relata, eles simplesmente desistem. Chega um determinado ponto da vida que eles desistem de lutar pela vida. O Dr. Frankl, ele relata a história de um homem que estava ali preso com ele, em Auschwitz, que teve um sonho de que a guerra terminaria no dia 30 de março. E ele se apegou nessa data, se apegou nesse sonho que ele teve, mas à medida que 30 de março se aproximava, aquele homem começou a perceber que a guerra estava longe de acabar e ele foi, pouco a pouco, desistindo da vida. O Dr. Frankl narra que no dia 29 de março, aquele homem teve uma febre muito alta, e no dia 30 de março, ele perdeu a consciência, e no dia 31 de março, ele estava morto. Estava morto. A falta de esperança dele baixou a imunidade dele, e ele morreu. Então ele relata que algumas pessoas passam por um processo de embrutecimento, outras pessoas acabam desistindo, mas ele relata também que outras pessoas se mantêm firmes. Essas pessoas que se mantêm firmes, elas se mantêm firmes porque elas colocam a esperança, elas tinham, ele relata, a esperança de que quando a guerra acabasse, elas poderiam voltar. Elas poderiam voltar às suas famílias, elas poderiam voltar às suas realizações profissionais, elas poderiam voltar a ter a saúde que elas perderam no campo de concentração, elas poderiam voltar a desfrutar de novo das posses que elas tinham antes da guerra começar. Queridos, é para esse tipo de pessoas sofridas e em sofrimento que Pedro está escrevendo. Pessoas que estão sofrendo não por terem feito escolhas erradas, mas pessoas que estão sofrendo não como consequência do pecado delas, mas como consequência do pecado dos outros, como consequência do desejo delas de obedecer a Deus. E por isso, Pedro escreve para essas pessoas com o desejo de incentivar essas pessoas, de encorajar essas pessoas, mostrando que elas podem encontrar forças para não apenas sobreviver ao sofrimento, mas viver a vida que Deus tem para elas em meio aos profundos e dolorosos sofrimentos deste mundo. E é isso que a gente vai tentar olhar nessa noite. Olhar para o texto e ver o que Pedro tem a dizer àqueles que, como você e eu, passam por profundos sofrimentos nesta vida. Eu costumo dizer lá na igreja que se você não está passando por um momento de sofrimento, aproveite e prepare-se, porque mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Não foi isso que o nosso Senhor disse? Neste mundo tereis aflições. A gente precisa se preparar para esses momentos de aflições. Então, a carta de Pedro, especialmente esse comecinho, ele é um bom preparo. Se você está sofrendo, se segura na cadeira, se agarra em Cristo que vai ser revelado para você aqui e encontre nele esperança. Se você não está passando por um momento de sofrimento, que esse tempo possa ser um tempo de preparo para você, de você adquirir ferramentas para que no momento da dor você saiba onde encontrar esperança. Amém? Vamos olhar então para o texto. Vamos olhar o que Pedro tem a dizer àqueles que estão sofrendo.
É muito interessante e é, na verdade, até estranho, e a gente pode até achar meio duro de Pedro, mas Pedro começa esse texto, as pessoas que estão sofrendo, dizendo a elas que elas deveriam louvar a Deus. Não é isso que diz o versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer bendito? A pessoa que é louvada, a pessoa que é engrandecida, a pessoa que é adorada. Pedro está virando para essas pessoas que estão sofrendo, e ele está dizendo, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, adore ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio à sua dor e sofrimento, reconheça que Ele é digno de ser adorado. E de novo, se você está passando por um momento de dor e de sofrimento, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de você ouvir. Você está até, talvez, questionando esse Deus. Mas Pedro não vai simplesmente dizer que você deve bendizê-lo e adorá-lo, ele vai dizer por que você deve fazê-lo. E ele continua dizendo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser louvado, e aí eu preciso que você acompanhe no texto na sua Bíblia para você ver a sequência lógica do raciocínio de Pedro. Ele diz que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser louvado porque Ele nos regenerou. Ele nos regenerou. Literalmente, o que ele quer dizer aqui é que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser louvado, deve ser adorado, porque Ele nos deu um novo nascimento. Ele nos deu vida nova. E, queridos, o mais fantástico desse texto é o motivo por que Deus nos deu vida nova. É a base da decisão de Deus em nos dar uma nova vida, um novo nascimento. Com que base Deus faz isso? O que fez com que Deus decidisse nos dar vida nova e dar vida nova aos leitores de Pedro? Será que foi porque Deus viu que nós somos pessoas nobres? Será que Deus olhou para nós e viu as nossas realizações, viu quão bons nós somos, quão capazes eu e você somos, e então Ele resolveu nos dar vida nova? Eu brinco que às vezes muito crente acha que o processo de salvação é um processo como o do draft da NBA, dos times de futebol americano. Já viu esse processo? Os times de futebol americano, todo ano, e de basquete lá nos Estados Unidos também, eles têm que procurar jogadores e escolher jogadores que estão saindo da faculdade, dos times da faculdade, para fazer parte dos times lá. E quando eles vão fazer esse processo de escolha, existe uma lista de quem tem as primeiras escolhas. E quem tem a primeira escolha normalmente escolhe o... Quem? Melhor. É como eu e você lá na escola, quando a gente tirava para o ímpar para escolher time no intervalo da escola. Não era assim? Eu era sempre o último a ser escolhido. Né? Por quê? Porque eu não sabia jogar bola, era ruim, perna de pau. Né? Porque sempre se escolhe o melhor. Queridos, muitas vezes a gente acha que esse processo de salvação é semelhante a essa escolha de time no intervalo da escola. Deus está em busca dos melhores. Mas não é isso. Olha o que Pedro diz. Qual é a base da escolha de Deus, do fato de Deus ter nos dado uma nova vida? Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. A base para a regeneração que Deus opera, a base para Deus ter te dado nova vida, novo nascimento, não são as minhas e as suas grandes realizações ou qualidades, mas a grande misericórdia de Deus. A vida nova que Deus opera não é conquistada por mim, mas é dada por Ele. Assim, para Pedro, Deus é Pai daqueles que Ele, por sua grande misericórdia, regenerou. Lembra do que Jesus disse a Nicodemos lá em João 3? O Espírito sopra onde Ele quer, onde Ele quer. Com base na sua grande misericórdia, Ele faz o que Ele quer. De acordo com a misericórdia dEle, não de acordo com as nossas realizações, com as nossas qualidades, os nossos predicados. Queridos, que verdade fantástica e preciosa para nos lembrarmos em meio aos sofrimentos e dores dessa vida. Nós vivemos em um mundo bastante influenciado por um pensamento que diz, depende de nós. Um pensamento que diz que você vale o que você produz. Um pensamento que diz que você é a sua vida e as suas realizações e nada mais.
Pedro está dizendo para mim e para você que se você está em Cristo, você é muito mais do que as suas realizações seriam capazes de conquistar. Existe algo em você que é muito maior do que você mesmo. Você tem uma vida nova, você é filho de Deus. E ao invés de encher a gente de orgulho, isso deveria nos encher de louvor a Deus. Porque nós somos filho dele, temos vida nova, mas isso não foi conquistado por nós, isso nos foi dado por causa da grande misericórdia de Deus. Interessante que a gente vive em dias em que nós somos chamados a fazer um nome para nós mesmos. Mas Deus, Ele nos mostra que nosso maior nome, filhos de Deus, não é um nome conquistável. Não é algo que a gente faz por merecer, mas é algo que Ele nos dá por causa da sua grande misericórdia. Quão importante é lembrarmos dessas verdades em meio aos sofrimentos e às dores dessa vida. Quando tudo parece estar dando errado, quando tudo parece estar fugindo do controle, nós podemos e nós devemos lembrar que como cristãos nós temos uma vida nova e a grande misericórdia de Deus está sobre nós. Nossos fracassos, nossas dores, nossos sofrimentos, eles podem ser grandes, mas a misericórdia de Deus para com seus filhos é infinitamente maior. Amém? Mas o que essa regeneração, esse novo nascimento, essa vida nova gera em nós? Vamos continuar o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. E aqui nós chegamos ao tema da nossa mensagem nessa noite. Esperança viva. Pedro diz que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser louvado, porque em sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nos deu uma vida nova, para uma esperança viva. E aqui eu gostaria de refletir por um instante com os irmãos e as irmãs sobre esperança. Porque todos nós temos as nossas, não é verdade? Todos nós temos as nossas esperanças. No começo eu falei sobre o Dr. Viktor Frankl e o livro que ele escreveu sobre como as pessoas reagiam ao sofrimento. E ele falou ali de alguns deles que sobreviveram ao campo de concentração, colocando sua esperança em recuperar a sua saúde, a sua família, as suas realizações, as suas posses. Queridos, todos nós colocamos ou temos a tendência de colocarmos nossas esperanças em coisas desse tipo. Coisas que não são necessariamente ruins. Família é ruim? Não, é plano de Deus. Trabalho é ruim? Não, é plano de Deus. Saúde é ruim? Não, é bênção de Deus. Mas todos nós temos a tendência de colocar as nossas esperanças nessas coisas que não são necessariamente ruins, algumas delas são até boas, mas todas elas estão morrendo. Todas elas estão morrendo. Sua saúde está sempre morrendo. Já percebeu isso? Está sempre morrendo. A sua família está sempre morrendo. Suas realizações profissionais, em alguns anos, elas serão esquecidas. Talvez, se você for muito bom, suas realizações profissionais durem alguns séculos. Mas mais cedo ou mais tarde, ninguém vai mais se lembrar do que você fez. As suas posses, se você conseguir sobreviver aos muitos planos econômicos e crises e impeachments do nosso querido Brasil, o dia que você morrer, as suas posses já não serão mais suas. Todas essas esperanças, elas possuem um prazo de validade. Tudo isso foi carimbado com um prazo de validade e o tempo está correndo. E se você colocar as suas esperanças nessas coisas, mais cedo ou mais tarde, você vai ser um desesperado. Porque todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde, vão falhar. Mas Deus, queridos, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Uma esperança que, diferente do nosso ditado, não é a última que morre. E ela não é a última que morre porque ela não depende da sua vida. Ela não depende de nada nesse mundo. A esperança para a qual nós nascemos de novo, ela é uma esperança viva,
porque ela não se baseia em alguma coisa que esteja morrendo. A nossa esperança é viva, olha aí o texto comigo, porque ela se baseia na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí no final do versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança cristã vive para sempre, porque Cristo, que é a base dessa esperança, é eterno e vive para sempre. Assim, a esperança do cristão, ela é viva, em contraste com as esperanças desse mundo, que são esperanças baseadas em coisas que morrem, perecem, perdem valor, coisas que estão morrendo. O ponto de Pedro, queridos, é que o cristão, ele possui uma esperança viva, porque o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Deus que age em mim e em você, e que Jesus Cristo está vivo para sempre, e nós também com Ele viveremos eternamente. Esse é o ponto. Lembra que os leitores de Pedro, eles tinham sido expulsos da sua cidade, eles perderam tudo, mas tudo que eles perderam já estava morrendo mesmo. Pedro escreve para mostrar que existe algo no qual eles podem se apegar em meio às dores e ao sofrimento. Algo que ninguém pode lhes tirar. Algo que nunca morrerá. A esperança viva de que o mesmo Deus que deu vida a Jesus nos regenerou, nos deu vida nova, e essa vida é tão eterna quanto a de Jesus. Jesus vive, queridos. Jesus vive, e nós que temos Ele vivendo em nós, também vivemos para sempre. Essa é a nossa esperança. Nada nem ninguém será capaz de tirar Jesus de nós. Queridos, eu amo a minha esposa, amo a minha esposa, amo meus filhos. Tenho uma filha de 6 anos, a Sara, e um filhinho de 1 ano e meio, o Pedro. Amo meus filhos, difícil deixá-los lá. Amo minha esposa. Mas se a minha esperança estiver na minha esposa e nos meus filhos, eu estou condenado a ser um desesperado. Porque minha esposa irá me decepcionar, meus filhos irão me decepcionar, e mais cedo ou mais tarde, se eu não for tirado deles, eles serão tirados de mim. Porque eles também têm prazo de validade. Não, nenhum deles tem nenhuma doença, que a princípio a gente saiba que eles vão morrer em breve. Mas é simplesmente a realidade de todo ser humano. O prazo de validade está acabando, de todos nós. Mas essa não é a nossa esperança. Nós temos uma esperança não em algo que esteja morrendo, mas em alguém que vive para sempre, o nosso Senhor Jesus. Queridos, Pedro então passa a mostrar outra coisa para a qual Deus nos regenerou. Ele nos regenerou para uma esperança viva, e então no versículo 4 diz que também nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Pedro encoraja esses irmãos, mostrando a esses cristãos que haviam sido retirados do meio de suas famílias, que agora, pelo novo nascimento, eles possuem uma nova família. E como membros de uma nova família, eles possuem uma nova herança. Herança esta que não depende da morte de alguém. Não é assim que você recebe herança? Mas essa herança não depende da morte de ninguém, mas da ressurreição e da vida eterna de Jesus. E ele qualifica essa herança com 3 adjetivos. Ele diz que essa herança jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. As nossas heranças aqui na terra, queridos, elas podem ser perdidas. Na verdade, no dia que você recebe a herança, ela já está perdendo valor. Mas a herança que Deus tem para nós não é assim. A herança que Deus tem para nós, bandido nenhum pode tomar. Perdi meu pai com 7 anos de idade. Meu pai faleceu de esclerose múltipla. E ele deixou uma herança para a gente, um apartamento lá em São Paulo. E 10 anos atrás, a minha mãe e eu decidimos abençoar a vida de uma outra pessoa e deixar essa pessoa morar no nosso apartamento. Sabe o que aconteceu? Ano passado, essa pessoa fez com que a gente perdesse o apartamento. Não temos mais. A única herança que meu pai deixou para a gente. Mas, queridos,
se a minha esperança estivesse naquele apartamento, eu seria um homem desesperado. Mas a minha esperança não está ali. A minha esperança está em Cristo. A minha herança não é aquele apartamento. A minha herança é Cristo. A minha herança não pode perder seu valor, malandro nenhum pode tomar. A minha herança não pode macular-se. Ela não pode sofrer com o tempo. Mas muito mais do que um tesouro que acumulamos, Pedro está falando de uma herança que nos foi dada na ressurreição de Jesus, uma herança que é imortal, pura, bela, vai continuar assim para sempre, e ela é guardada, olha aí versículo 4, ela é guardada, final do 4, ela é guardada nos céus para vocês. Ela não é guardada por nós, ela é guardada para nós. Deus está guardando a nossa herança, e ninguém pode tirá-la das mãos de Deus. Queridos, lembra que tinham tirado tudo desse pessoal. Eles tinham perdido todas as posses possíveis que talvez um dia eles iriam herdar. Mas Pedro está falando para eles, encorajando eles de uma herança superior que ninguém pode tirar deles. Uma herança que não morre, uma herança que é pura, que é bela, que dura para sempre, que está guardada nos céus para eles e para cada um de nós que também foi regenerado na ressurreição de Jesus. Mas não é apenas a nossa herança que está sendo guardada. O verso 5 diz que além de guardar a nossa herança, o poder de Deus também está guardando a gente. Ele diz assim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Deus não apenas protege a herança nos céus, mas por meio da fé Ele também protege os herdeiros aqui na terra. Ele protege a mim e a você, até que Cristo ressurreto volte e finalize a obra que Ele começou em nós. Interessante perceber o paradoxo apresentado por Pedro. Essas pessoas perderam tudo porque eles decidiram ser obedientes à fé. Eles decidiram ser obedientes e ter fé em Deus. Mas é essa mesma fé que os protege para a herança que Deus está guardando para eles na eternidade. Muito importante perceber o que Pedro está fazendo aqui. Essas pessoas, elas estão sofrendo, elas são perseguidas, elas são desprezadas pela sociedade, mas ao invés de encorajá-las com talvez autoajuda barata, falando para eles que a sociedade não sabe o que está perdendo, que eles têm um grande valor, Pedro encoraja esses irmãos, ajudando eles a perceber o lugar privilegiado deles e nosso no plano de Deus para a história. Ao invés de fazer eles olharem para dentro deles mesmos, Pedro os leva a olhar para Cristo, Cristo ressurreto, e ver que a esperança não está em nós, mas está em Cristo. Cristo que, através da ressurreição dele, nós fomos regenerados por causa da misericórdia de Deus, recebemos uma esperança viva e uma herança que nunca poderá nos ser tirada. Lembra que eu falei do Dr. Viktor Frankl? Eu queria ler para vocês o que ele disse sobre aquelas pessoas que sobreviveram. Lembra daquelas pessoas que sobreviveram porque estavam com a esperança delas em resgatar as coisas que um dia elas tiveram? Dr. Viktor Frankl escreve dizendo que não demorou muito para essas pessoas perceberem que a vida fora do campo de concentração nunca mais seria como era antes. Eles não tinham mais as famílias, a saúde deles nunca voltou a ser a mesma, as posses que eles tinham, eles não tinham mais, as possibilidades de realização profissional agora também não tinham mais. E ele relata que a grande maioria das pessoas que saíram do campo de concentração com essa esperança nessas coisas, acabaram entrando em profunda depressão. E muitos deles, ao longo dos anos, se suicidaram. E mais para frente no livro, Dr. Frankl fala sobre o fato de que quando pessoas passam por sofrimentos profundos, somente a esperança em algo que o sofrimento seja incapaz de tocar
é capaz de fazer essas pessoas seguirem em frente na vida. Queridos, só existe uma coisa, ou melhor, só existe uma pessoa que nada, nem ninguém, nem nenhum sofrimento será capaz de tocar na tua vida. É o Senhor Jesus Cristo, que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, habita em nós. Para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, a vida, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Queridos, a pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite é onde eu e você temos colocado a nossa esperança. A minha e a sua esperança estão em coisas que estão morrendo, ou a minha e a sua esperança está na pessoa que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos numa epidemia de desesperados. Nós vivemos numa sociedade cheia de pessoas desesperadas. E elas estão desesperadas porque elas estão sendo enganadas e levadas a pensar que trabalho, relacionamentos, prazeres e posses serão capazes de dar sentido para a vida delas. Sabe o que acontece? Todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde, as decepcionam, falham ou lhes são arrancadas. E quando isso acontece, o desespero toma conta. Sabe qual é o antídoto para isso? Adorar ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos deu uma vida nova. Por que Ele nos deu uma vida nova? Por causa da sua grande misericórdia. Para que Ele nos deu uma vida nova? Para que eu e você pudéssemos ter esperança viva e herança que ninguém pode nos tomar. Como é que Ele fez isso? Por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, e por isso, eu e você podemos adorar a Deus e podemos viver com uma esperança viva num mundo caído e desesperado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, porque só o Senhor é capaz de prover tudo o que nós precisamos para vivermos de forma esperançosa, real, verdadeira e satisfeita nesse mundo caído e quebrado, Deus. Nós te louvamos pelo Senhor Jesus Cristo, te louvamos porque Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressurgiu e Ele está vivo para sempre, e um dia Ele voltará para nos levar a viver a herança eterna com Ele, numa vida eterna, Deus, nessa vida protegida pelo Senhor nos céus, o mesmo Senhor que nos protege aqui na terra, Deus. Senhor, livra-nos das esperanças falsas, livra-nos da tentação de colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança em coisas boas, mas são coisas que estão morrendo. Faz-nos, Senhor, ver as coisas como elas de fato são. Faz-nos ver essa data de validade e faz-nos segurar essas coisas com as mãos abertas, sabendo que mais cedo ou mais tarde elas não estarão mais em nossas mãos, mas Cristo está em nós para todo sempre, e Ele é o motivo da nossa esperança. Ajuda-nos a ver isso. Eu oro pelos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, sofrendo, com o coração pesado, com o coração abatido. Eu oro que a esperança viva do Senhor Jesus Cristo possa trazer conforto, possa trazer consolo, possa trazer renovo de esperança nesses corações, Deus. E eu oro por cada um que não esteja vivendo por um momento de dor e tristeza agora, mas que a esperança viva de Jesus possa evitar desesperos futuros, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.